as palavras de Neemias, filho de Hacalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu os interrogatei acerca do remanescente dos judeus que sobreviveram ao exílio e também sobre Jerusalém. Eles me disseram: aqueles que sobreviveram ao exílio e voltaram para a província estão em grande aflição e humilhação. O muro de Jerusalém está derrubado e suas portas foram queimadas a fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Por alguns dias lamentei-me, jejuei e orei diante do Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, o grande e tremendo Deus, que guarda a sua aliança de amor com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra ti, eu mesmo e a família do meu pai. Agimos de forma muito perversa contra ti. Não obedecemos aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora da palavra que ordenaste ao teu servo Moisés. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os cumprirem, então, mesmo que o teu povo exilado esteja no extremo horizonte, de lá eu os reunirei e os trarei ao lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que se alegram em reverenciar o teu nome. Concede sucesso hoje a este teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era copeiro do rei. Neemias, capítulo 2. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando o vinho foi trazido para ele, eu peguei o vinho e o entreguei ao rei. Antes disso, eu nunca havia aparecido triste na presença dele. Então o rei me perguntou: por que o teu rosto está tão triste, se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito assustado, mas respondi ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, quando a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que é que você quer? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo tiver encontrado favor diante de ti, envia-me à cidade em Judá, onde estão sepultados os meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Isso agradou ao rei enviar-me, e eu estabeleci um prazo. Também disse ao rei: se for do agrado do rei, que me sejam dadas cartas aos governadores da província do outro lado do Eufrates, para que me deem passagem segura até chegar a Judá, e uma carta a Asaf, guarda da floresta real, para que me forneça madeira para fazer vigas para as portas da cidadela junto ao templo, para o muro da cidade e para a casa em que eu morarei. E, porque a boa mão do meu Deus estava sobre mim, o rei concedeu os meus pedidos. Fui, pois, aos governadores da província do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei também enviou comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isso, ficaram muito perturbados, porque alguém tinha vindo para promover o bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de ficar ali 3 dias, saí de noite com poucos homens. Não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer por Jerusalém. Não havia animal comigo, exceto o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, em direção à fonte do Chacal e à porta do monturo, examinando os muros de Jerusalém, que estavam derrubados, e as suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo.
Continuei até a porta da fonte e ao tanque do rei, mas não havia espaço suficiente para o meu animal passar. Subi o vale de noite, examinando o muro, e finalmente voltei e entrei pela porta do vale. Os oficiais não sabiam para onde eu tinha ido, nem o que eu estava fazendo, porque ainda não havia dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais, nem a qualquer outro que iria realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram queimadas a fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não mais sejamos humilhados. Também lhes contei como a boa mão do meu Deus estava sobre mim, e o que o rei me havia dito. Eles responderam: vamos começar a reconstruir. E assim começaram essa boa obra. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós e nos ridicularizaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei. Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará sucesso. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir. Mas quanto a vocês, não têm parte, nem direito, nem lembrança histórica em Jerusalém. Neemias, capítulo 3. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus companheiros sacerdotes começaram a trabalhar e reconstruíram a Porta das Ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as suas portas. Construíram até a Torre do Sem, que consagraram, e até a Torre de Hananel. Os homens de Jericó reconstruíram a seção adjacente. Isakur, filho de Imri, construiu ao lado deles. A Porta dos Peixes foi reconstruída pelos filhos de Hassenaá. Eles colocaram as vigas, as portas, os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias, filho de Cus, reparou a seção seguinte. Ao lado dele, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesisabel, fez reparos. Ao lado dele, Zadok, filho de Baana, também fez reparos. A seção seguinte foi reparada pelos homens de Tecoa. Mas os seus nobres não se dispuseram a colocar os ombros sob a supervisão dos seus líderes. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besódias, repararam a porta antiga. Colocaram as vigas, as portas, os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, os reparos foram feitos por homens de Gibeão e de Mispa, sob a autoridade do governador da província, do outro lado do Eufrates. Uziel, filho de Haraiá, um dos ourives, reparou a seção seguinte, e Hananias, um dos fabricantes de perfumes, fez reparos ao lado dele. Eles restauraram Jerusalém até o Muro Largo. Refaías, filho de Hur, governador de metade do distrito de Jerusalém, reparou a seção adjacente. Ao lado dele, Gedaías, filho de Harumath, fez reparos em frente da sua casa. Ao lado dele, Hatus, filho de Hassabneias, fez reparos. Malquias, filho de Harim, e Hassube, filho de Paate-Moabe, repararam outra seção e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Haloés, governador de metade do distrito de Jerusalém, reparou a seção seguinte, com a ajuda das suas filhas. A Porta do Vale foi reparada por Hanum e os moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram, colocaram as suas portas, os ferrolhos e as trancas, e repararam 1000 côvados do muro até a Porta do Monturo. A Porta do Monturo foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Raquerem. Ele a reconstruiu, colocou as suas portas, os ferrolhos e as trancas. A Porta da Fonte foi reparada por Salum, filho de Colhose, governador do distrito de Mispa. Ele a reconstruiu, cobriu-a com um telhado, colocou as suas portas, os ferrolhos e as trancas, e reparou o muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, fez reparos até em frente dos sepulcros de Davi, até o tanque artificial e a casa dos heróis. Ao lado dele,
os levitas fizeram reparos sob a supervisão de Reum, filho de Bani. Ao lado dele, Rasábias, governador de metade do distrito de Keila, fez reparos em seu distrito. Ao lado dele, os seus companheiros levitas fizeram reparos sob Binui, filho de Henadad, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao lado dele, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reparou outra seção, desde o ponto em frente da subida ao arsenal até o ângulo do muro. Ao lado dele, Baruque, filho de Zabai, reparou zelosamente outra seção, desde o ângulo até a entrada da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Ao lado dele, Meremot, filho de Urias, filho de Cós, reparou outra seção, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Ao lado dele, os sacerdotes fizeram reparos na região circundante. Depois deles, Benjamim e Hassube fizeram reparos em frente da sua casa. Ao lado deles, Azarias, filho de Maacias, filho de Ananias, fez reparos ao lado da sua casa. Ao lado dele, Binui, filho de Henadad, reparou outra seção, desde a casa de Azarias até o ângulo e a esquina. Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente do ângulo e da torre que se projeta do palácio superior perto do pátio da guarda. Ao lado dele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que moravam no Monte Ofel fizeram reparos até em frente da Porta das Águas, na direção leste, e a torre projetada. Ao lado deles, os homens de Tecoa repararam outra seção, desde a grande torre projetada até o muro de Ofel. Acima da Porta dos Cavalos, os sacerdotes fizeram reparos, cada um em frente da sua própria casa. Ao lado deles, Zadok, filho de Imer, fez reparos em frente da sua casa. Ao lado dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da Porta do Oriente, fez reparos. Ao lado dele, Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, repararam outra seção. Ao lado deles, Messulão, filho de Berequias, fez reparos em frente da sua morada. Ao lado dele, Malquias, um dos ourives, fez reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente da porta da inspeção, e até a sala acima da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os mercadores fizeram os reparos. Neemias capítulo 4. Quando Sambalate ouviu que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e indignado. Zombou dos judeus, e na presença dos seus associados e do exército de Samaria disse: O que esses judeus fracos estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Será que vão oferecer sacrifícios? Será que vão terminar em um dia? Poderão reviver as pedras daqueles montes de entulho queimado? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: O que eles estão construindo é tão fraco que, se até um raposa subir nele, derrubará o muro de pedras deles. Ouve-nos, ó nosso Deus, pois somos desprezados. Faz voltar os insultos deles sobre a cabeça deles mesmos. Entrega-os como despojo em uma terra de cativeiro. Não encubras a iniquidade deles, nem apagues os seus pecados de diante de ti, pois lançaram insultos contra os construtores. Assim, continuamos reconstruindo o muro até que todo ele chegou à metade da sua altura, pois o povo trabalhava com todo o coração. Mas, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os de Asdod ouviram que os reparos nos muros de Jerusalém estavam progredindo e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram muito irados. Todos eles conspiraram juntos para vir e lutar contra Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas dia e noite para nos defender deles. Enquanto isso, o povo de Judá dizia: A força dos carregadores está se esgotando e há tanto entulho que não podemos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: Antes que eles percebam ou nos vejam, estaremos no meio deles. Vamos matá-los e pôr fim à obra. Então os judeus, que moravam perto deles, vieram e nos avisaram 10 vezes: De todos os lados que vocês se voltarem,
eles nos atacarão. Por isso, posicionei alguns do povo nos pontos mais baixos do muro, nos lugares expostos, por famílias, com as suas espadas, lanças e arcos. Depois de inspecionar tudo, levantei-me e disse aos nobres, aos oficiais e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e tremendo, e lutem pelas suas famílias, pelos seus filhos e filhas, pelas suas esposas e pelas suas casas. Quando os nossos inimigos souberam que tínhamos conhecimento do plano deles e que Deus o havia frustrado, todos nós voltamos ao muro, cada um ao seu trabalho. A partir daquele dia, metade dos meus homens trabalhava, enquanto a outra metade ficava equipada com lanças, escudos, arcos e armaduras. Os oficiais ficavam atrás de todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Os que carregavam materiais faziam o trabalho com uma mão e seguravam uma arma na outra. Cada um dos construtores trazia a espada à cinta enquanto trabalhava. O que tocava a trombeta ficava ao meu lado. Então, eu disse aos nobres, aos oficiais e ao resto do povo: a obra é extensa e espalhada, e estamos separados uns dos outros ao longo do muro. Onde quer que ouvirem o som da trombeta, corram para lá. O nosso Deus lutará por nós. Assim continuamos o trabalho, com metade dos homens segurando lanças, desde o amanhecer até o aparecimento das estrelas. Naquela ocasião também disse ao povo: cada homem e o seu ajudante devem permanecer dentro de Jerusalém à noite, para que nos sirvam de sentinelas à noite e de trabalhadores de dia. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus homens, nem os guardas que estavam comigo tirávamos as roupas. Cada um mantinha a sua arma mesmo quando ia buscar água. Neemias, capítulo 5. Agora os homens e as suas esposas levantaram um grande clamor contra os seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, os nossos filhos e as nossas filhas somos numerosos. Para podermos comer e sobreviver, precisamos de trigo. Outros diziam: estamos hipotecando os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo durante a fome. Ainda outros diziam: tivemos de tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto do rei sobre os nossos campos e vinhas. Embora sejamos da mesma carne e do mesmo sangue que os nossos irmãos judeus, e embora os nossos filhos sejam iguais aos deles, temos de submeter os nossos filhos e filhas à escravidão. Algumas das nossas filhas já foram escravizadas, mas estamos impotentes, porque os nossos campos e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi o clamor deles e essas acusações, fiquei muito irado. Refleti sobre o assunto na minha mente e depois repreendi os nobres e os oficiais. Disse-lhes: vocês estão cobrando juros dos vossos próprios irmãos. Convocando uma grande assembleia para tratar do assunto, eu lhes disse: na medida do possível, trouxemos de volta os nossos irmãos judeus que foram vendidos aos gentios. Agora vocês estão vendendo os vossos próprios irmãos, só para que eles sejam vendidos de volta a nós. Eles ficaram em silêncio, porque não tinham nada a dizer. Então continuei: o que vocês estão fazendo não é certo. Não deveriam andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos nossos inimigos gentios? Eu, os meus irmãos e os meus homens também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos parar de cobrar juros. Devolvam-lhes imediatamente os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, e também o juro que vocês estão cobrando, o percentual sobre o dinheiro, o trigo, o vinho novo e o azeite. Eles responderam: nós devolveremos tudo e não exigiremos mais nada deles. Faremos conforme o que dizes. Então convoquei os sacerdotes e fiz com que os nobres e os oficiais jurassem que cumpririam a promessa. Também sacudi as dobras da minha roupa e disse: assim Deus sacuda da sua casa e das suas posses todo aquele que não cumprir esta promessa. Que tal pessoa seja sacudida e esvaziada. Toda a assembleia disse: amém.
Louvado seja o Senhor. E o povo fez conforme havia prometido. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador na terra de Judá, até o seu 32º ano, 12 anos, nem eu, nem os meus irmãos, comemos o alimento designado para o governador. Mas os governadores anteriores que me precederam sobrecarregaram o povo e tomaram deles 40 ciclos de prata, além de alimento e vinho. Os seus assistentes também dominavam o povo. Porém, por temor de Deus, eu não agi assim. Em vez disso, dediquei-me à obra deste muro. Todos os meus homens estavam reunidos ali para o trabalho. Não adquirimos nenhuma terra. Além disso, 150 judeus e oficiais comiam à minha mesa, bem como aqueles que vinham a nós das nações vizinhas. Diariamente preparavam para mim um boi, 6 ovelhas escolhidas e algumas aves, e a cada 10 dias um suprimento abundante de todo tipo de vinho. Apesar de tudo isso, nunca exigi o alimento designado para o governador, porque as exigências eram pesadas sobre este povo. Lembra-te de mim com favor, ó meu Deus, por tudo o que fiz por este povo. Neemias capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não restava nenhuma brecha nele, embora até aquele momento eu ainda não tivesse colocado as portas nos portões, Sambalate e Gesem enviaram-me esta mensagem: venha, vamos nos reunir em uma das aldeias na planície de Ono. Mas eles tramavam para me fazer mal. Por isso enviei mensageiros a eles com esta resposta: estou realizando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra enquanto eu a deixo e vou encontrar vocês? 4 vezes eles me enviaram a mesma mensagem e 4 vezes dei-lhes a mesma resposta. Na 5ª vez, Sambalate enviou seu assistente com a mesma mensagem, e na mão dele havia uma carta aberta. Nela estava escrito: é relatado entre as nações. E Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta. Por isso, estão construindo o muro. Além disso, segundo esses relatos, você está prestes a se tornar rei deles e até nomeou profetas para proclamarem sobre você em Jerusalém: há um rei em Judá. Agora esse relatório chegará ao rei. Venha, vamos nos reunir. Eu lhe enviei esta resposta. Nada do que você está dizendo está acontecendo. Você está inventando tudo isso na sua cabeça. Eles estavam todos tentando nos assustar, pensando: as mãos deles ficarão fracas para a obra e ela não será completada. Mas eu orei: agora, fortalece as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mitabel, que estava trancado em casa. Ele disse: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, e vamos fechar as portas do templo, porque homens estão vindo para te matar à noite. Eles estão vindo para te matar. Mas eu respondi: um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? Não irei. Percebi que Deus não o havia enviado, mas que ele havia profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam contratado. Ele havia sido pago para me intimidar, de modo que eu pecasse fazendo isso, e então eles pudessem me difamar e desacreditar-me. Lembra-te, ó meu Deus, de Tobias e Sambalate, por causa do que fizeram. Lembra-te também da profetisa Noadia e de como ela e o resto dos profetas tentaram me intimidar. Assim, o muro foi completado no dia 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e perderam a confiança em si mesmas, porque perceberam que esta obra havia sido feita com a ajuda do nosso Deus. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviavam muitas cartas a Tobias, e as respostas de Tobias continuavam chegando a eles, pois muitos em Judá estavam ligados a ele por juramento, já que ele era genro de Secanias, filho de Ara,
e o seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Eles continuavam relatando a mim as boas ações dele e depois contavam a ele o que eu dizia. Tobias enviava cartas para me intimidar. Neemias, capítulo 7. Depois que o muro foi reconstruído e eu coloquei as portas no lugar, os porteiros, os músicos e os levitas foram designados. Coloquei meu irmão Hanani e Hananias, o comandante da cidadela, no comando de Jerusalém, porque ele era homem íntegro e temia a Deus mais do que a maioria das pessoas. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não devem ser abertas até que o sol esteja quente. Enquanto os porteiros ainda estiverem de serviço, façam com que fechem as portas e as tranquem. Também designem moradores de Jerusalém como guardas, alguns nos seus postos e outros perto das suas próprias casas. A cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos habitantes nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então, o meu Deus colocou no meu coração reunir os nobres, os oficiais e o povo comum para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico daqueles que foram os primeiros a voltar. Eis o que encontrei escrito ali. Estes são os habitantes da província que voltaram do cativeiro dos exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado cativos. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade, acompanhados por Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reumebana. A lista dos homens de Israel: descendentes de Parós, 2.172, de Cefátias, 372, de Ara, 652, de Paat Moabe, por meio da linhagem de Jesua e de Joabe, 2.818, de Elão, 1.254, de Zatu, 845, de Zakai, 760, de Binui, 648, de Bebai, 628, de Asgade, 2.322, de Adonikau, 667, de Bigvai, 2, 0, 6, 7, de Adim, 655, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Hassum, 328, de Bezai, 324, de Harife, 112, de Gibeão, 95, homens de Belém e de Netofá, 188, de Anatote, 128, de Bete Asmavete, 42, de Kiriate Jearim, Sefira e Berote, 743, de Rama y Jeba, 621, de Micmas, 122, de Bete y Ai, 123, do outro Nebo, 52, do outro Elão, Tri, Twaf, Shitra, de Harim, Tri, Twaist, de Jericho, Tri, Shitra, 5, de Lod, Hadida e Ono, 7 twice, de Sanaa, 3 ninth, os sacerdotes, descendentes de Jedaías pela família de Jesuá, 973, de Imer 1052, de Passur 1247, de Harim 1017. Os levitas, descendentes de Jesua por meio de Cadmiel pela linhagem de Odavia 74. Os músicos, descendentes de Asafe, 148. Os porteiros, descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Hatita e Sobai, 138. Os servos do templo, descendentes de Sia, Hasufa, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebaná, Agaba, Acube, Agave, Sanlai, Haná, Gidel, Gar, Reaías, Resim, Necod, Gazão, Uzá, Pazeia, Bezai, Meunim, Nefusim, Baquibuque, Hakufa, Harur, Baslute, Meida, Harsa, Barcos, Císera, Tama, Nesiá e Hatifa. Os descendentes dos servos de Salomão, descendentes de Sotai, Soferete, Perida,
Jaalá, Darcon, Gidel, Cefatias, Hatil, Poquerete Hazebaim e Amon. Os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão somavam 392. Os seguintes vieram das cidades de Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adon e Imer, mas não puderam provar que as suas famílias descendiam de Israel. Descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, Leobai-Sesha'á, e dentre os sacerdotes, descendentes de Abaías, Racós e Barzilai. Um homem que se casou com uma filha de Barzilai, o gileadita, e foi chamado por esse nome. Estes procuraram os seus registros genealógicos, mas não os encontraram. Por isso foram excluídos do sacerdócio como impuros. O governador, portanto, ordenou que não comessem dos alimentos santíssimos, até que houvesse um sacerdote que consultasse o Urim e o Tumim. Toda a assembleia somava 42.360, além dos seus 7.337 servos e servas, e também tinham 245 cantores e cantoras. Havia 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes de família contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 1.000 dracmas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Alguns dos chefes de família deram para o tesouro, para a obra, 20.000 dracmas de ouro e 2.200 minas de prata. O total dado pelo resto do povo foi 20.000 dracmas de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os músicos, os servos do templo e alguns do povo, juntamente com o restante dos israelitas, estabeleceram-se nas suas próprias cidades. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já haviam se estabelecido nas suas cidades. Neemias capítulo 8. No largo diante da porta das águas. Eles disseram a Esdras, o escriba e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado para Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da assembleia, composta de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Ele leu em voz alta desde o amanhecer até o meio-dia, de frente para o largo diante da porta das águas, na presença dos homens, das mulheres e de outros que podiam entender. Todo o povo escutava atentamente a leitura do livro da lei. Esdras, o mestre da lei, estava em pé sobre uma plataforma de madeira elevada construída especialmente para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Hilquias e Maaseias. À sua esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Hassum, Hasbadana, Zacarias e Mesulau. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima deles. E ao abri-lo, todo o povo se pôs de pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Depois, inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías, instruíam o povo na lei, enquanto o povo permanecia de pé. Eles liam o livro da lei de Deus, explicando e dando significado, de modo que o povo entendesse o que era lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e mestre da lei, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é santo para o Senhor vosso Deus. Não pranteiem nem chorem, pois todo o povo estava chorando ao ouvir as palavras da lei. Neemias lhes disse: Vão, comam alimentos escolhidos, bebam bebidas doces e enviem porções àqueles que nada prepararam. Este dia é santo para o nosso Senhor. Não se entristeçam, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas acalmaram todo o povo, dizendo: Aquietem-se, pois este é um dia santo. Não se entristeçam. Então
todo o povo se retirou para comer, beber, enviar porções de comida e celebrar com grande alegria, porque agora entendiam as palavras que lhes haviam sido dadas a conhecer. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, juntamente com os sacerdotes e os levitas, reuniram-se em torno de Esdras, o mestre da lei, para dar atenção às palavras da lei. Encontraram escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês e que deveriam proclamar esta palavra e divulgá-la por todas as suas cidades e em Jerusalém. Saiam para o monte e tragam ramos de oliveira brava, de murta, de palmeira e de outras árvores frondosas, para fazer cabanas, conforme está escrito. Assim, o povo saiu e trouxe ramos, e construíram para si cabanas nos seus telhados, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, no largo diante da porta das águas e no largo diante da porta de Efraim. Toda a assembleia dos que haviam voltado do exílio construiu cabanas e morou nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam celebrado a festa dessa maneira, e a sua alegria foi muito grande. Dia após dia, desde o primeiro até o último, Esdras lia do livro da lei de Deus. Celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, conforme a prescrição. Neemias capítulo 9. No 24º dia do mesmo mês, os israelitas se reuniram em jejum, vestindo pano de saco e com terra sobre a cabeça. Aqueles de descendência israelita haviam se separado de todos os estrangeiros. Eles permaneceram em seus lugares e confessaram os seus pecados e os pecados dos seus antepassados. Ficaram de pé no seu lugar e leram do livro da lei do Senhor, seu Deus, por 1/4 do dia. E passaram outro 1/4 do dia em confissão e em adoração ao Senhor, seu Deus. Nas escadas dos levitas estavam Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Bunai, Serebias, Bani e Kenani. Clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaias, disseram: Levantem-se e louvem o Senhor vosso Deus, desde a eternidade até a eternidade. Bendito seja o teu nome glorioso, que é exaltado acima de toda bênção e louvor. Só tu és o Senhor. Tu fizeste os céus, até os céus mais altos, e todo o seu exército estelar, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que neles existe. Tu dás vida a tudo, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos Caldeus, e lhe deste o nome de Abraão. Encontraste o seu coração fiel diante de ti, e fizeste com ele uma aliança para dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, jebuseus e girgazeus. E tens cumprido a tua promessa, porque és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito. Ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. Enviaste sinais e maravilhas contra Faraó, contra todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, porque sabias como arrogantemente os egípcios os tratavam. Fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, de modo que passaram pelo meio dele em terra seca. Mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas impetuosas. De dia os guiaste com uma coluna de nuvem, e de noite com uma coluna de fogo, para lhes dar luz no caminho que deviam seguir. Desceste ao monte Sinai e falaste com eles do céu. Deste-lhes regulamentos e leis justas, decretos e mandamentos bons. Fizeste-lhes conhecer o teu santo sábado, e lhes deste mandamentos, decretos e leis por meio do teu servo Moisés. No seu fome lhes deste pão do céu. Na sua sede lhes trouxeste água da rocha. Disseste-lhes que entrassem e tomassem posse da terra que juraste com mão levantada dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados.
Não obedeceram aos teus mandamentos. Recusaram-se a ouvir e esqueceram os milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebelião, nomearam um líder para voltar à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, gracioso e compassivo, tardio em irar-se e abundante em amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, ou quando cometeram blasfêmias terríveis. Por causa da tua grande compaixão, não os abandonaste no deserto. De dia a coluna de nuvem não deixou de guiá-los no caminho, nem a coluna de fogo de noite, para iluminar o caminho que deviam seguir. Concedeste-lhes o teu bom espírito para instruí-los. Não lhes negaste o maná da boca, e lhes deste água para a sede. Por 40 anos os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As suas roupas não se gastaram, nem os seus pés se incharam. Deste-lhes reinos e nações, e lhes repartiste as fronteiras mais distantes. Tomaram posse da terra de Seom, rei de Hesbom, e da terra de Og, rei de Bazã. Fizeste os seus filhos numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para a terra que disseste aos seus pais que entrassem e possuíssem. Os seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Subjugaste diante deles os cananeus que habitavam na terra. Entregaste-os nas suas mãos, juntamente com os seus reis e os povos da terra, para que fizessem com eles o que quisessem. Capturaram cidades fortificadas e terra fértil. Tomaram posse de casas cheias de toda sorte de bens, poços já cavados, vinhas, olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram até fartar-se e se regozijaram na tua grande bondade. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Viraram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas, que os advertiram para que voltassem para ti, e cometeram blasfêmias terríveis. Por isso os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas, quando foram oprimidos, clamaram a ti do céu, e tu os ouviste. Na tua grande compaixão lhes deste libertadores que os resgataram das mãos dos seus inimigos. Porém, assim que encontravam descanso, voltavam a fazer o que era mal aos teus olhos. Então os abandonaste nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E, quando clamavam novamente a ti, tu os ouvias do céu e na tua compaixão os libertavas repetidas vezes. Advertiste-os para que voltassem à tua lei, mas eles tornaram-se arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, das quais disseste: a pessoa que as obedecer viverá por elas. Obstinadamente viraram as costas para ti, tornaram-se duros de cerviz e recusaram-se a ouvir. Por muitos anos foste paciente com eles. Pelo teu espírito os advertiste por meio dos teus profetas. Mas eles não prestaram atenção, por isso os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. No entanto, na tua grande misericórdia não os destruíste, nem os abandonaste, pois és um Deus gracioso e compassivo. Agora, pois, ó nosso Deus, Deus grande, poderoso e tremendo, que guardas a aliança e o amor leal, não consideres pouca coisa todo este sofrimento que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos antepassados e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu, tu foste justo, agiste fielmente, enquanto nós agimos impiamente. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos sacerdotes e os nossos antepassados não seguiram a tua lei, não prestaram atenção aos teus mandamentos, nem aos teus estatutos que lhes ordenaste observar. Mesmo quando estavam no seu reino, desfrutando da tua grande bondade na terra ampla e fértil que lhes deste, não te serviram nem se apartaram dos seus maus caminhos. Mas eis que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que comessem o seu fruto e os seus bens. Por causa dos nossos pecados,
a sua abundante colheita vai para os reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado como querem. Estamos em grande angústia. Diante de tudo isso, estamos fazendo um acordo firme, por escrito. Os nossos líderes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes estão apondo os seus selos a ele. Neemias capítulo 10. Aqueles que puseram o selo foram Neemias, o governador, filho de Hacalias, e Sedequias, Seraias, Azarias, Jeremias, Passur, Amarias, Malaquias, Hatus, Sebanias, Malu, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Ginatom, Baruque, Mesulão, Ábias, Maiamim, Maazéias, Bilgai e Semaías. Estes foram os sacerdotes. Os levitas: Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Henadade, Cadmiel e seus associados, Sebanias, Rodias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reum, Hassabias, Zacur, Serebias, Hodias, Sebanias, Hodias, Bani e Benu, os líderes do povo, Paros, Paate Moabe, Elau, Zatu, Bani, Bunai, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Assur, Hodias, Hassum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezir, Mesisabel, Zadok, Jadal, Pelatias, Hanã, Anaías, Rosaías, Hananias, Hassubi, Haloés, Pilha, Sobeque, Reum, Hazabná, Maazéias, Aías, Hanã, Anã, Malu, Harim e Baaná. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, músicos, servos do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos em favor da lei de Deus, juntamente com as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas que podiam entender. Todos se uniram aos seus irmãos israelitas, aos nobres, e se comprometeram com maldição e juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer cuidadosamente a todos os mandamentos, regulamentos e decretos do Senhor, nosso Senhor. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos ao nosso redor, nem tomar as filhas deles para os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou trigo para vender no sábado, não compraremos deles no sábado nem em qualquer dia santo. A cada 7º ano, deixaremos a terra descansar e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de cumprir o mandamento de dar anualmente 1/3 de ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para as ofertas regulares de cereais e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para todas as demais obrigações da casa do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes para determinar em que época cada família deve trazer anualmente uma contribuição de lenha para queimar no altar do Senhor, nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente à casa do Senhor as primícias das nossas colheitas e de toda a árvore frutífera, conforme está escrito na lei. Trazeremos os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, dos nossos rebanhos e das nossas manadas, à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ali ministram. Além disso, traremos aos depósitos da casa do nosso Deus, aos sacerdotes, as primícias da nossa farinha, das nossas ofertas de cereais, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho novo e azeite. Trazeremos o dízimo das nossas colheitas aos levitas, pois são os levitas que recebem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas trarão 1/10 dos dízimos à casa do nosso Deus, aos depósitos do tesouro. O povo de Israel, incluindo os levitas, trará as suas contribuições de cereais, vinho novo
e azeite aos depósitos onde ficam guardados os utensílios do santuário, os sacerdotes que ministram, os porteiros e os músicos. Não negligenciaremos a casa do nosso Deus. Neemias capítulo 11. Em Jerusalém. O restante do povo lançou sortes para trazer em cada 10 deles para morar em Jerusalém, a santa cidade, enquanto os outros 9 permaneceriam nas suas próprias cidades. O povo abençoou todos os que se voluntariaram para morar em Jerusalém. Estes são os líderes da província que se estabeleceram em Jerusalém, embora alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão vivessem nas cidades de Judá, cada um na sua própria propriedade nas várias cidades, enquanto outros do povo de Judá e de Benjamim moravam em Jerusalém, dos descendentes de Judá. Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalaleel, descendente de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Colhose, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Perez que habitavam em Jerusalém totalizavam 468 homens de valor. Dos descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulau, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maaseias, filho de Itiel, filho de Resaías, e os seus seguidores, Gabai e Salai, 928 homens. Joel, filho de Zicri, era o seu oficial-chefe, e Judá, filho de Hassenua, era responsável pelo novo bairro da cidade, dos sacerdotes. Shedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Hilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, o oficial responsável pela casa de Deus, e os seus associados que realizavam o trabalho do templo, 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e os seus associados, chefes de famílias, 242 homens. Amassai, filho de Azareel, filho de Azaí, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os seus associados homens de valor 128. O seu oficial-chefe era Zabdiel, filho de Raredolim. Dos levitas, Semaías, filho de Hassubi, filho de Azricão, filho de Hassabias, filho de Bunai, Sabetai e Josabade. 2 dos chefes dos levitas responsáveis pelo trabalho externo da casa de Deus, Matanias, filho de Mica, filho de Zabde, filho de Assaif, o dirigente que liderava as ações de ação de graças e oração, Pacbuquias, o segundo entre os seus associados, e Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Os levitas na santa cidade totalizavam 284. Os porteiros, Acube, Talmam, e os seus associados que guardavam as portas, 172 homens. O restante dos israelitas, com os sacerdotes e levitas, estava em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade ancestral. Os servos do templo moravam no monte Ofel, e Zia e Rispa estavam no comando deles. O oficial-chefe dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Hassabias, filho de Matanias, filho de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, os músicos responsáveis pelo serviço da casa de Deus. Os músicos estavam sob as ordens do rei, que regulava suas atividades diárias. Petaías, filho de Mesesabel, descendente de Zerá, filho de Judá, era o agente do rei em todos os assuntos relacionados ao povo. Quanto às aldeias com seus campos, alguns do povo de Judá moravam em Kiriat Arba e nos seus povoados circundantes, em Dibom e nos seus povoados, em Jecabsiel e nas suas aldeias, em Jesua, em Moladá, em Betepelete, em Hassar-Sual, em Berseba e nos seus povoados, em Ziclag, em Meconá,
e nos seus povoados, em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas suas aldeias, em Laquis e nos seus campos, e em Azeca e nos seus povoados. Assim eles habitavam desde Berseba até o vale de Rinom. Os descendentes dos benjamitas de Geba moravam em Micmas, Ai, Betei e nos seus povoados, em Anatote, Nobe e Ananias, em Razor, Ramá e Gitaim, em Hadide, Zeboim e Nebalate, em Lode, Ono e no Vale de Artesãos. Algumas divisões dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Neemias, capítulo 12. Estes foram os sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Salatiel, com Jesua, Seraias, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Hatus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Maiamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Hilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e os seus associados nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que juntamente com os seus associados estava encarregado dos cânticos de ação de graças. Bacbuquias e Uni, os seus associados, estavam em frente deles nos serviços. Jesua foi pai de Joiaquim. Joiaquim foi pai de Eliasibe. Eliasibe foi pai de Joiada. Joiada foi pai de Joanã. E Joanã foi pai de Jádua. Nos dias de Joiaquim, estes foram os chefes das famílias sacerdotais. Da família de Seraías, Meraías, de Jeremias, Hananias, de Esdras, Messulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Secanias, José, de Harim, Adna, de Meraiote, Helcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim, de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, de Eunatan, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Hilquias, Hassabias, de Gedaías, Netanel. Os chefes das famílias entre os descendentes de Levi, até o tempo de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas, bem como os líderes dos levitas, Hassabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e os seus associados que ficavam em frente deles para dar louvor e ações de graças, uma seção respondendo à outra, conforme prescrito por Davi, o homem de Deus. Matanias, Bacbuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros que guardavam os depósitos das portas. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e mestre da lei. Na dedicação do muro de Jerusalém, buscaram os levitas de onde moravam e os trouxeram a Jerusalém para celebrarem alegremente a dedicação com cânticos de ações de graças e com música de símbolos, harpas e liras. Os músicos também foram reunidos da região ao redor de Jerusalém, das aldeias dos netofatitas, de Bet-Gilgal e da área de Geba e Asmavete, pois os músicos haviam construído aldeias para si mesmos ao redor de Jerusalém. Quando os sacerdotes e levitas se purificaram cerimonialmente, purificaram o povo, as portas e o muro. Fiz com que os líderes de Judá subissem ao topo do muro. Também designei 2 grandes coros para dar graças. Um deveria prosseguir pelo topo do muro à direita, em direção à porta do monturo. Osias e metade dos líderes de Judá os seguiram, juntamente com Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, bem como alguns sacerdotes com trombetas, e também Zacarias, filho de Joana, filho de Semaías, filho de Matanias,
filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asseif, e os seus associados, Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Netanel, Judá e Hanani, com instrumentos musicais prescritos por Davi, o homem de Deus. Esdras, o mestre da lei, liderava a procissão. Na porta da fonte, continuaram diretamente subindo os degraus da cidade de Davi, na subida até o muro, e passaram acima do palácio de Davi até a porta das águas, no lado leste. O segundo coro prosseguiu na direção oposta. Eu os segui no topo do muro, juntamente com metade do povo, passando pela Torre dos Fornos até o muro largo, sobre a porta de Efraim, a porta antiga, a porta dos peixes, a torre de Hananel e a torre do Sem, até a porta das ovelhas na porta da guarda. Ali os dois coros que davam graças pararam. Então os dois coros tomaram os seus lugares na casa de Deus. Eu também, juntamente com metade dos oficiais, bem como os sacerdotes, Eliaquim, Maaseias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias, com as suas trombetas, e também Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os coros cantaram sob a direção de Jesra. Naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus lhes havia dado grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram. O som de regozijo em Jerusalém pôde ser ouvido de longe. Naquele tempo, homens foram designados para ficarem responsáveis pelos depósitos das contribuições, das primícias e dos dízimos provenientes dos campos ao redor das cidades. Eles deveriam trazer aos depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e levitas, pois Judá se alegrou com os sacerdotes e levitas que ministravam. Eles realizavam o serviço do seu Deus e o serviço de purificação, assim como os músicos e porteiros, conforme as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois antigamente, nos dias de Davi e Asseif, havia diretores para os músicos e para os cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com as porções diárias para os músicos e porteiros. Também separavam a porção para os outros levitas, e os levitas separavam a porção para os descendentes de Arão. Neemias, capítulo 13. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta aos ouvidos do povo, e nele se encontrou escrito que nenhum amonita ou moabita deveria jamais ser admitido na Assembleia de Deus, porque eles não haviam saído ao encontro dos israelitas com pão e água, mas haviam contratado Balaão para invocar uma maldição contra eles. No entanto, o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esta lei, excluiu de Israel todos os que eram de descendência estrangeira. Antes disso, Eliasibe, o sacerdote, havia sido colocado no comando dos depósitos da casa do nosso Deus. Ele era íntimo de Tobias e havia preparado para ele uma grande sala que antes era usada para armazenar as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios do templo, bem como os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, os músicos e os porteiros, além das contribuições para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu havia retornado ao rei. Algum tempo depois, pedi permissão ao rei e voltei a Jerusalém. Foi então que descobri o mal que Eliacibe havia feito ao preparar uma sala para Tobias nos átrios da casa de Deus. Fiquei muito indignado e joguei todos os pertences da casa de Tobias para fora da sala. Ordenei que purificassem os aposentos e, em seguida, trouxe de volta para lá os utensílios da casa de Deus, juntamente com as ofertas de cereais e o incenso. Também descobri que as porções designadas aos levitas não lhes haviam sido entregues, e que todos os levitas e músicos responsáveis pelo serviço haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e perguntei: por que a casa de Deus está sendo negligenciada?
Então os convoquei e os coloquei de volta nos seus postos. Todo o Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite para os depósitos. Coloquei Selemias, o sacerdote, Sadoque, o escriba, e Pedaías, um levita, no comando dos depósitos, e Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, como assistente deles, porque eram considerados confiáveis. Eles foram encarregados de distribuir as provisões aos seus irmãos levitas. Lembra-te de mim por isso, ó meu Deus, e não apagues o que fiz com tanta fidelidade pela casa do meu Deus e pelos seus serviços. Naqueles dias vi pessoas em Judá pisando uvas nos lagares no sábado, trazendo trigo e carregando-o em jumentos, juntamente com vinho, uvas, figos e toda sorte de cargas, e trazendo tudo isso para Jerusalém no dia de sábado. Por isso os adverti contra venderem comida naquele dia. Pessoas de Tiro que moravam em Jerusalém traziam peixes e toda espécie de mercadorias e os vendiam em Jerusalém no sábado ao povo de Judá. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa má é esta que vocês estão fazendo, profanando o dia de sábado? Não foi exatamente isso que os vossos antepassados fizeram, de modo que o nosso Deus trouxe toda esta calamidade sobre nós e sobre esta cidade. Agora vocês estão trazendo ainda mais ira contra Israel ao profanarem o sábado. Quando as sombras da tarde caíram sobre as portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas e não abertas até que o sábado tivesse passado. Coloquei alguns dos meus próprios homens nas portas, para que nenhuma carga fosse trazida no dia de sábado. Uma ou duas vezes os mercadores e vendedores de toda sorte de mercadorias passaram a noite do lado de fora de Jerusalém, mas eu os adverti e disse: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso novamente, eu os prenderei. A partir daquela ocasião, eles não mais vieram no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Lembra-te também disso por mim, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim segundo o teu grande amor. Além disso, naqueles dias vi homens de Judá que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos, e não sabia falar a língua de Judá. Repreendi-os, invoquei maldições sobre eles, bati em alguns dos homens e arranquei-lhes os cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus: vocês não darão as vossas filhas em casamento aos seus filhos, nem tomarão as filhas deles para os vossos filhos ou para vós mesmos. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre muitas nações não havia rei como ele. Ele era amado pelo seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi levado ao pecado por mulheres estrangeiras. Devemos agora ouvir que vocês também estão fazendo toda esta grande maldade e sendo infiéis ao nosso Deus ao casarem com mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, e eu o expulsei de perto de mim. Lembra-te deles, ó meu Deus, porque profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro e os restabeleci nos seus deveres, cada um na sua própria tarefa. Também providenciei para as contribuições de lenha em tempos designados e para as primícias. Lembra-te de mim com favor, ó meu Deus.